Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a psico Alessandra Milani, especialista em trabalhos com crianças e adolescentes na área da psicopedagogia e da psicologia. E hoje eu trouxe uma ferramenta muito interessante para que possa ser feito um trabalho bem legal com as crianças e adolescentes na clínica, que é a caixinha dos sentimentos. Vamos lá, venha comigo e você saberá um pouco mais dessa estratégia para trabalhar com a clínica. Vamos lá! Você deve estar se perguntando, o que é a caixinha dos sentimentos? Bom, a caixinha dos sentimentos, ela é um espaço seguro para que os meus pacientes, crianças ou adolescentes, possam se expressar livremente dentro daquele espaço que é feito somente para ele e que é só dele. É uma forma de compreender as suas emoções de forma lúdica e acessível. Mas por que essa caixinha do sentimento é tão importante? Por que você criou essa caixinha dos sentimentos, Alessandra? A caixinha dos sentimentos, ela é uma forma para o adolescente, para a criança, falar sobre os seus sentimentos por meio dessa estratégia. É uma maneira que os adolescentes ou as crianças, elas podem se conhecer melhor e ajuda nesse processo de desenvolvimento emocional. A caixinha ajuda também com que essas crianças e esses adolescentes sintam-se mais conectados com os outros. Então, é uma estratégia que leva a um exercício diário dessa criança, por um período de tempo, é claro, de trabalhar com as suas próprias emoções. Você fica falando dessa caixinha e não mostra a caixinha pra gente. Mas vamos lá. A protagonista está aqui. Uma caixinha simples, gente. Eu tinha essa caixinha, que ela era uma caixinha preta. Eu gostei porque é uma cor que não leva para nenhum lado, né? De uma cor ou azul, ou rosa, ou amarelo, ou vermelho, enfim. Ela é pretinha, basiquinha. Aí eu encapei ela aqui em cima. Aqui eu coloco sempre um lembretezinho, né? No caso, trazer de volta dia tal. E aí eu assino, né? Então eu faço um post-itzinho. Às vezes eu coloco algum enfeitezinho, ó. Aqui tem uma borboletinha. Eu faço scrapbook, né? Pra ficar bonitinha. E daí, essa caixinha, o paciente leva para casa. Ou podemos também trabalhar como uma estratégia na clínica. Aí vai depender muito de como você se sentir melhor e você achar que seja interessante. Daí na caixinha, internamente dentro da caixinha, como eu faço scrapbook, eu tenho os perfuradores. Aí eu fiz tags, ó. Tagzinhos, né? Tagzinhos, ó. É um perfurador que faz o tag, ó. Ele faz bem no formato, né, de um tagzinho. E tem de várias cores, com linha, sem linha, né, pautado ou sem estar pautado. Então, eu coloco bastante, ó. Eu vou colocar aqui pra vocês olharem. Tem uma canetinha também, ó lá. Tem bastante tagzinho, ó. Tem uma infinidade de tagzinhos aqui que vocês podem ver. E daí, eu coloco também uma caneta. Você pode até nesse momento, uma canetinha, eu tenho pequenininha para caber na caixinha, tenho de várias cores. Às vezes você pode também combinar, o paciente gosta mais da cor azul, gosta mais da cor rosa, gosta mais da cor verde. Aí você pode combinar com o seu paciente, né? Então, essa é a caixinha dos sentimentos. Essa caixinha é da clínica, essa eu não dou para criança, essa é uma caixinha da clínica. Para ele entender também que o processo acontece entre eu e ele, né? Então, pertence à clínica, então ele vai levar, vai trazer com o que ele anotou. Então, a caixinha é essa. Vê, uma caixinha simples que você pode ter, né? E decorar de uma maneira que você consiga decorar. O melhor é ser mais discreto possível, né? Não direcionar nada em relação aos sentimentos, né? Uma coisa bem neutra, que a criança ou adolescente vai levar e o que importa mesmo é o que vai estar aqui dentro, né? Que são os sentimentos dele.
É importante eu dizer para vocês que se é um adolescente, uma criança maior, ela vai escrever, tanto que alguns tagzinhos têm linhas, né? Ela vai escrever. Só que se é uma criança pequena, menor, que não saiba ainda escrever, ela pode desenhar, tá tudo bem, tá? Então, assim, dá para trabalhar com todas as idades, tanto com as crianças quanto com as crianças maiores ou os adolescentes. E como que eu utilizo essa caixinha, né? Essa caixinha, como eu disse ali para vocês, tem o aviso no post-it, né? Que aqui estava trazer de volta dia 16/10/2024. É importante estabelecer um prazo com o paciente, que ele levará, geralmente eu combino 2 semanas, né? Então, ele leva hoje e vai entregar só daqui 2 semanas numa próxima sessão. Então, ele vai escrevendo tudo o que acontece durante a semana. Se ele quiser escrever uma coisa, 2, 3, ou um dia não escreveu, daí no outro dia escreve 2 coisas que aconteceram, e são fatos que mexeram com os seus sentimentos, né? Isso é importante colocar para o paciente. Então, alguma coisa que mexeu com o seu sentimento, que você se sentiu triste, bravo, chateado ou feliz também, né? Alegre, contente, motivado, você coloca, escreve ou desenha na sua caixinha dos sentimentos e vai guardando. Então, guarda essa caixinha num lugar do seu quarto, que seja só para o seu acesso, porque é uma caixinha sua e você precisa ter a privacidade de guardar os seus sentimentos na caixinha e também que ele tenha a segurança, né, de poder escrever realmente coisas que ele está sentindo. Então, daí eu peço para que traga, né, na segunda semana combinada, e daí nós vamos trabalhando esses sentimentos. Então, assim, ou eu puxo né, e falo assim, hoje nós vamos trabalhar esse daqui, né? Aí você pode trabalhar 2, 3 em uma sessão, ou se ele quiser escolher um que ele ache muito importante, ele vai lá e tira aquele sentimento, aquela situação que aconteceu e que levou aquele sentimento, daí ele puxa lá e fala, olha, psico, eu quero falar sobre isso aqui, lê para você, ou pede que você leia, enfim. Tudo também depende do decorrer do processo, né? De como ele estará, às vezes pode ser um sentimento que ele teve que é muito, muito forte, que mexeu muito com ele, e daí você pode usar mais tempo da sessão. Então, tudo vai depender do bom senso do psicólogo e de como a coisa estará evoluindo no processo psicoterapêutico da criança ou do adolescente. Vale ressaltar também que já aconteceu de criança que não conseguia escrever, que de repente se sentiu um pouco com receio de escrever e de colocar os seus sentimentos relacionados às situações na caixinha. E tá tudo bem. O que você pode fazer? Recolher a caixinha e falar, olha, vamos guardar? Então, uma outra ocasião a gente combina e você leva. Ok. Já aconteceu também de criança que não achava a caixinha. Então, tudo pra gente serve como material, né? Para que a gente estude o caso e entenda o que está acontecendo com aquela criança ou aquele adolescente. Não se sente bem em escrever, não quer participar, tudo bem. A gente recolhe a caixinha dos sentimentos, porque tudo isso diz muita coisa, né? O não querer, ou esquecer, já esqueceram de trazer no prazo. Então, assim, tudo pra gente é material para que a gente entenda qual é o processo, o que está acontecendo. Só que também, alguns casos que foram importantes, que a criança se sentiu bem à vontade em colocar ali naquele lugarzinho alguma situação que aconteceu com ela e que de alguma forma ela trouxesse para mim num outro momento, numa sessão, que de repente eles não conseguem falar, não sabem expressar, e aí a gente vai ajudar
por meio desses papeizinhos onde tem coisas tão ricas e tão importantes que eles colocaram, né, pra gente. Então é importante colocar para vocês isso, que a gente tem que ter muito cuidado e respeito às dores dos nossos pacientes e entender que se não funcionou naquele momento, a gente recua, para e volta num outro momento onde o paciente esteja mais preparado para conseguir lidar com a caixinha e realmente que seja uma questão prazerosa para ele também, por mais que de repente vá mexer com sentimentos que não são tão legais, mas que ele entenda que é importante, que vai ajudar de alguma forma, que vai fazer com que ele libere algo que está guardadinho ali dentro, que precisa de alguma forma ser externalizado, né? Então, assim, não dá para forçar, tem que ser uma coisa natural, tem que ser uma coisa agradável para o nosso paciente. E olha só que interessante, já aconteceu comigo da criança levar isso para a família, né? Criar uma caixinha na família onde eles poderiam colocar os sentimentos, achei super legal, e conversar em família sobre os sentimentos deles. Uma coisa assim, meio roda de conversa, sabe? E a caixinha seria uma caixinha da família onde se colocava coisas que tinham talvez afetado o relacionamento, alguma coisa assim, né? E era conversado com os integrantes da família, pai, mãe ou quem mais morasse na residência, né? Então é uma forma também de ensinar a criança, o adolescente, a lidar com aquela estratégia e saber que de alguma forma ela pode utilizar também para que as relações sejam estabelecidas de uma maneira mais legal, mais assim cordial, que as relações sejam mais gostosas para a criança, né? Então ela aprender que ela pode, por meio de uma caixinha, uma simples caixinha, colocar os seus sentimentos, aquilo que realmente aconteceu na sua vida, que machucou, que não foi legal, e levar isso até para a família. Os professores também podem utilizar isso na escola, professores que estão assistindo aqui no canal, né? É uma estratégia legal também para levar para a sala de aula, criar uma caixinha e de repente eles não precisam até colocar um nome, mas colocar situações que acontecem em alguns momentos de roda de conversa, colocar, abrir, né, a caixinha uma vez na semana e ler alguns papeizinhos e conversar sobre aquilo. Às vezes alguma criança coloca sobre bullying ou sobre coisas que fazem com que a criança se sinta mal, até mesmo relacionado à aprendizagem. De repente a criança pode colocar até relacionado a questões que o professor tenha falado. É uma forma de aproximar, fica meio que uma ponte nessas relações, né? Relação professor-aluno, relação aluno com aluno, relação na família, pais com filho, irmãos, enfim. É uma caixinha que dá pra gente utilizar de várias formas, né? E a minha intenção em trazer esse vídeo aqui hoje é justamente para ajudar de alguma forma. Tanto os psicólogos, né, que podem utilizar essa caixinha para trabalhar com os sentimentos dos nossos alunos, com as coisas que acontecem com eles, que muitas vezes eles deixam guardadinhos, né, e não têm coragem ou não sabem como abordar com a gente em clínica. Então, uma forma de estabelecer essa ponte, né, nessa relação psicoterapêutica, como as famílias poderem utilizar essa caixinha como uma estratégia em casa, né? Você ter uma caixinha e colocar os sentimentos, né? E a família poder conversar sobre aquilo. Eu acho que na família a relação tem que ser muito aberta. Eu falo muito aqui nos vídeos ou nas minhas redes sociais sobre diálogo. E é uma forma lúdica, né? De estabelecer diálogos entre a família e também agora, né, dei a ideia de utilizar na sala de aula, porque eu também tenho pessoas que me seguem aqui no canal que são da área de educação, utilizar como uma ponte, né, de acesso, como eu falei lá no início, né, essa caixinha, o objetivo maior que eu, quando criei a caixinha aqui na clínica, é estabelecer e criar essas conexões, né? Conexões com o outro. Porque quando eu coloco na caixinha um sentimento, muitas vezes está relacionado ao outro. E
na maioria das vezes eu não consigo, não sei lidar com essas relações com o outro. Então, quando eu coloco na caixinha uma situação que vivi e consigo dialogar, conversar, falar e me ouvir em relação àquele sentimento, àquela ação, talvez eu consiga entender melhor o que está acontecendo comigo, o que pode ser que tenha acontecido comigo e o outro, e conseguir estabelecer essas relações de uma maneira um pouquinho melhor. Essa foi a minha intenção no vídeo de hoje, né, no vídeo dessa semana. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha contribuído de alguma maneira para vocês, psicólogos, né, colegas de trabalho, colegas de profissão, e também para famílias e para os professores, né, que também estão no dia a dia com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então é isso por hoje. Um beijo da Psico e até a próxima semana. Tchau!